Olá, bom dia meu amigo do Face, aqui quem fala é Dani Boy Abreu, presbítero da Assembleia de Deus de Santana. Tenho uma palavra para você nessa manhã. Eu congrego ali no Templo Central da Assembleia de Deus, Castelo Branco, dizer, na Salvador Diniz, que tem o nosso pastor-presidente, pastor Lucifranço Barbosa Tavares. Os nossos dois pastores dirigentes é o pastor Aloysio Duarte e o pastor Adriel. E eu tenho uma palavra de Deus para você nessa manhã. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você assim como Ele falou comigo. Quando eu estudei esse livro, eu achei fantástico a forma com que Deus fala nesse livro, né? Na outra live me perguntaram qual era a minha graduação, né? Se eu era graduado e tudo mais. Eu tenho graduação em História, sou professor licenciado em História. Eu não exerço. E também tenho a graduação em Teologia até o nível médio, que tem o nível básico, médio e avançado. Então eu tenho o nível médio de Teologia. Mas independente disso, o estudo o estudo bíblico é totalmente diferente em relação à tua graduação, né? Você estudar a Bíblia, graças a Deus, não depende de você ser graduado ou não. Então, eu me graduei, mas o estudo da Bíblia ele é uma coisa que está além da graduação, né? É um desejo pessoal. E eu quero ler o livro do profeta, de um dos profetas menores, que é o profeta Jonas, capítulo 3, a partir do versículo 1, vamos ler 3 versículos. Jonas 3, 1, 2 e 3, diz o seguinte: E veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai a Nínive, aquela cidade, e proclama contra ela a mensagem que eu te direi. E se levantou Jonas, e foi a Nínive, conforme a palavra do Senhor, e era Nínive, cidade grande em extremo, de 3 dias de caminho. Bom, Jonas, Deus deu uma tarefa para Jonas, uma tarefa, você sabia, primeiro uma curiosidade, você sabia que Jonas foi o único profeta do Antigo Testamento que saiu da sua terra para ir para outra, para levar uma mensagem de Deus, no caso uma mensagem de juízo? Jonas foi o único profeta que fez isso. É como se Deus já demonstrasse o desejo dele de salvar os gentios, né? De salvar aquele que não era judeu. Então, essa é uma característica de Jonas, que ele foi o único profeta a sair do reduto dele, do meio dos judeus, para ir para outro povo. Jonas, ele recebeu uma tarefa de Deus. A palavra do Senhor diz em Jonas que Nínive ele tinha feito tão mal que estava cheirando... a maldade de Nínive estava cheirando mal às narinas de Deus. Então Deus levanta Jonas para levar uma palavra de juízo aos ninivitas, né? Mas a palavra não era de juízo. A palavra era de arrependimento, tá? Deus antes, olha, escute o que eu vou lhe falar. Deus antes de manifestar o juízo, Ele quer que você se arrependa. Então, que Deus mandou Jonas a ir lá a Nínive ser boca de Deus ir lá e dizer que se os ninivitas não se arrependessem, o juízo de Deus ia cair sobre eles, né? Jonas não queria que os ninivitas fossem salvos. A verdade era essa, né? Por quê? Porque Nínive, os ninivitas, eles eram inimigos de Israel. Jonas, então, ele era um nacionalista, né? Ele falou, não, eu quero é que os ninivitas morram, porque se eles ficarem vivos, eles daqui a pouco vão atacar Israel, são mais fortes que Israel. Os ninivitas, eles era naquele momento ali a grande nação armamentista, era que tinha os maiores exércitos, era conhecido como um povo cruel, mau, opressor. E Jonas, ele queria era que os ninivitas ali se ferrassem mesmo, né? Ele queria que os ninivitas eles morressem, porque senão daqui a pouco os ninivitas iriam ficar vivos e aí eles iriam atacar Israel e Israel seria então
cativo dos ninivitas. Jonas então não queria isso. Mas Deus, ele não queria que os ninivitas morressem. Deus queria que os ninivitas se arrependessem. Tá vendo só como é diferente? Às vezes a pessoa pensa que Deus quer o juízo, mas na verdade Deus quer que o ser humano e a pessoa se arrependa. Todo mundo conhece a história. Jonas fugiu. Jonas fugiu. Ele ia para outro lugar, para Tarsis, que era o oposto, mais de 1.000 quilômetros em relação a Nínive. E Jonas fugiu, veio a tempestade, Jonas revelou que ele era servo de Deus, que ele tinha fugido e tudo mais. As pessoas do barco lançaram ele na água, o peixe engoliu Jonas, né? Todo mundo conhece essa história. E depois o peixe vomitou Jonas na beira de uma praia. E essa praia ainda ficava a 500 quilômetros do lugar onde Jonas tinha que ir pregar, né? O Jonas simplesmente não caiu na beira da praia e já começou a pregar. Não, o Jonas ainda andou pra caramba para poder chegar lá onde era para ele pregar. Mas a parte mais bonita da história é justamente essa daqui, que é o capítulo 3. Que é Deus mandando de novo Jonas para ir pregar para Nínive. Por quê? Por que eu acho a parte mais bonita? Porque às vezes na nossa consciência, a gente acha assim, não, eu vou abandonar, essa obra não é para mim, isso aqui não é para mim, eu vou sair fora, eu não aguento mais, né? Era mais ou menos isso que Jonas estava tentando dizer. Jonas estava tentando dizer para Deus, Deus, eu não quero ir, eu não vou. E talvez, Jonas achava o seguinte, não, daqui a pouco eu não vou e Deus vai mandar outra pessoa para ir para lá no meu lugar, né? Deus vai mandar outra pessoa para ir lá no meu lugar. Só que não foi isso que aconteceu. Deus escolheu o mesmo profeta, aquele que foi desobediente no primeiro chamado. Deus não mudou de ideia quanto ao profeta. Falou, Jonas, tu tá pensando que eu vou chamar outro no teu lugar? Tu tá pensando que eu vou colocar outra pessoa para pregar no teu lugar? Não, Jonas, eu dei a ordem, foi para você. É você que tem que ir lá pregar aos ninivitas. Às vezes a nossa consciência, às vezes é achar o seguinte, não, se tu não quer, daqui a pouco Deus vai lá e levanta outro. Né? Isso é o natural, que eu mesmo já escutei, falaram para mim isso já em relação ao ministério. Se tu não quiser, não tem problema, Deus daqui a pouco levanta outro, mas, gente, quando Deus tem um chamado, por mais que você tente fugir, Ele vai lá e te chama. Por mais que você tente fugir, Deus vai lá e cria um meio, cria um mecanismo para você voltar ao ministério que Ele te deu. Então, Jonas, claramente, como eu falei para você, ele tentou fugir do chamado. E claramente no capítulo 3, Deus diz assim, e veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas, dizendo, levanta-te e vai até Nínive. Ou seja, Deus não desistiu de perdoar os ninivitas e nem desistiu de quem ele queria que fosse pregar. Eu quero dizer para você nessa manhã, que se você tem um chamado de Deus, se Deus verdadeiramente, porque às vezes acontece do homem chamar, né? Às vezes acontece do homem, isso é muito bonito, né? O homem chamar, né? A pessoa, mas tu tem um chamado e tudo mais, e nem foi Deus que mandou, nem nada, e a pessoa fica se alimentando daquilo. Olha, eu já conheci gente que parou com a vida, fechou o negócio, largou o emprego, por causa de uma profecia que não era de Deus e a pessoa levou uma vida falida. Quando o chamado ele é verdadeiramente de Deus, Deus te chama de volta. Você pode dar o rodeio que for na tua vida. Você pode fazer talvez a estripulia, achar que vai fugir dos olhos de Deus, mas quando você menos esperar, Deus vai estar lá te chamando para a obra que Ele quer que você faça. Ninguém vai fazer aquilo que Deus quer que você faça. Dá para entender isso? Ninguém vai fazer no teu lugar. Por quê? Porque Deus designou a ordem para você. Deus designou uma ordem para mim. Deus designou uma ordem para você. E por mais que a gente às vezes tente fugir do chamado,
Deus ele vai pegar de volta. Que foi o que aconteceu com Jonas. Jonas achava que ele podia ir para longe, podia ir embora, que Deus ia esquecer do chamado, que Deus, tá, Jonas, tá bom, tu já foi embora, tá para lá, né? Não, eu vou chamar um outro profeta que está mais perto. Deus não fez isso. Deus ele foi lá, trouxe Jonas de volta para o chamado e deu a mesma ordem que ele deu no capítulo 1, ele repete no capítulo 3, dizendo, vai até Nínive e salva aquele povo. Quero dizer que às vezes alguém pode ter falado para você que tudo está perdido, que você não tem mais jeito, que não tem mais chance, tá? Que você talvez não está fora do plano do projeto de Deus. Eu quero dizer para você que se Deus tem um chamado na tua vida, meu irmão, te prepara porque você vai vir. Você vai vir. Não adianta tu tentar dar rodeio, porque a vontade de Deus ele é maior que a nossa. Às vezes a gente tem essa ideia de achar, não, eu tenho aqui o meu livre-arbítrio é tão grande que eu posso passar por cima da vontade de Deus. Não passa. A vontade de Deus é maior. E quando Ele quer operar, ninguém pode impedir, muito menos você e eu. Ninguém pode impedir. Então, meu amigo, eu creio que você tem um chamado. E às vezes o chamado que eu estou falando para você não é um chamado pastoral. Não é um chamado de você ser cantor, de ser pregador, de estar no púlpito. Tem um chamado para salvação. Deus tem um chamado para você para salvação. E eu vou te falar uma coisa. Mais cedo ou mais tarde esse chamado vai se manifestar e você vai ser salvo, você vai servir a Deus em nome de Jesus. Eu quero dizer que você pode tentar fugir, achar que está fugindo de Deus, mas quando você menos espera, Deus vai estar lá com o anzol te pegando de novo, né? Te trazendo de volta, falando, não, eu não vou te dar de mão beijada para ninguém, tu é meu. Eu creio num Deus que faz isso. Eu creio num Deus que é poderoso e que Ele traz de volta, que Ele restaura, que Ele pega de volta aquilo que é dele e não dá de mão beijada. Olha, escuta o que eu vou falar. Deus não vai dar nada de mão beijada para o diabo. Deus não vai dar nada. Deus não vai dar a tua família de mão beijada para o diabo. Deus não vai dar a tua vida de mão beijada para o diabo. Você é de Deus. A palavra de Deus diz assim que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz, mas o mundo não é do maligno. O mundo jaz. Deus permitiu. O mundo jaz. Mas o mundo não é do maligno. Por quê? Porque Deus não vai dar de mão beijada para o diabo aquilo que ele criou. E você é criação de Deus. Você, eu creio, você é um eleito de Deus. E na hora certa você vai vir. E essa vida que você está vivendo agora, Deus está deixando para que quando você volte, você dê muito testemunho de bênção que Deus vai operar na tua vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou fazer uma breve oração aqui. Deus e Pai que está no céu, obrigado por estarmos aqui nessa manhã abençoada. Obrigado pela vida do profeta Jonas. Senhor Deus, que Tu não desistiu do profeta. Às vezes a gente pensa que o Senhor desiste da gente. Não. O Senhor não desistiu de Jonas. Foi lá, escolheu, chamou ele de volta. Jonas, o profeta é Tu. Senhor Deus, obrigado pela vida de Jonas. Senhor Deus, às vezes eu me vejo como Jonas, de tentar fugir do Teu chamado, tentar fugir da Tua obra, mas Tu sempre me chama, e eu quero agradecer a Ti por isso, Pai, muito obrigado. Esse meu irmão, essa minha irmã que está escutando essa live, agora ou no decorrer desse dia, que seja um eleito Teu, e que volte para os Teus braços na hora certa. Tu tem a hora certa de cada um voltar para os Teus braços. Pai, muito obrigado. Renova a nossa aliança contigo, que nós venhamos continuar sendo fiéis a Ti. E por mais que a gente tente fugir do Teu chamado, Tu és maior que nós. Tu podes fazer da gente o que Tu quiseres, Pai. Muito obrigado. E continua conosco em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero agradecer pessoas que estiveram aqui. Olha, a Raquel, uma das primeiras, sempre está comigo. Raquel, saúde para você. A Denilson, Adriano Duarte, o Jairo Beltrão, olha só, o Jairo. Vamos lá. E muita gente que já acompanhando, está acompanhando a live. Tem 2 amigos meus que são de São Paulo, que eles mandaram mensagem para mim dizendo que eles sempre acompanham de lá. Os amigos meus da Guiana Francesa. 2 amigos meus que são
que moram na França mesmo também, acompanham. Então eu agradeço a Deus. A intenção aqui não é ser famoso, a intenção aqui não é ganhar like, a intenção aqui é que a palavra de Deus seja pregada. Esse é o objetivo. Eu não tenho a intenção de ser famoso. Eu tenho a intenção de pregar a palavra e que ela seja ouvida. Que você não dê like, que você não compartilhe, que você não faça nada disso e que a palavra entre. É isso que eu quero. Que a palavra entre em você. E eu sei que essa palavra tem poder para entrar na tua vida e mudar a tua vida. Eu creio que você é um chamado de Deus. Amém? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.